Olá, investidores, seja muito bem-vindo a mais conteúdo aqui do Space Cash. Pessoal, vocês devem estar estranhando a mudança aí da apresentação. É um setup hoje atualizado, né, com ferramentas fantásticas, onde a gente consegue trabalhar na base de tendência a curto prazo e tendência a longo prazo. Um setup excelente para quem busca fazer scalp, né? Então a gente tem aqui o gráfico do Bitcoin, temos aqui o gráfico da BNB e a gente vai trabalhar muito com relação de confluência. Que tipo de confluência que a gente vai buscar? A gente vai buscar tipo de confluências em tendência a curto prazo, tendência a longo prazo, mapas de liquidação long e short. Isso ajuda, além da base de trabalhar sobre o equilíbrio do mercado, que é entre as médias, né, a variação de equilíbrio entre médias e SMA, e também ali o fluxo, né, a mudança de capital repentinamente. Então a gente consegue ali identificar pumps, dumps e até mesmo analisar ali saídas precisas no mercado. Tá? Então, se você quer saber mais sobre esse setup, tem o link na descrição aí, acesso ao grupo Radar, onde a gente está com grandes base de informação sobre o setup. Temos lá a base de inteligência da Luna, temos recomendações 24 horas aqui sobre oportunidades de entrada e saída do mercado, de atualização, né, sobre as referências. O pessoal que gosta de operar futuros está tendo boas referências, né, com essas ferramentas. Vou passar uma explicação básica para vocês aqui e vamos analisar algumas confluências sobre os parâmetros, né, os padrões que o mercado vem apresentando aqui para a gente, beleza? Então a gente está no gráfico aqui de 8 horas, né, no gráfico de 8 horas a gente tem uma situação muito interessante em que essa aqui é uma análise de position, né, que a gente está analisando aqui, que o Bitcoin pode vir testar essa referência, né? Vou aumentar o gráfico aqui. Que o mercado ele pode ir buscar novamente validando essa referência para essa estrutura. Aqui a curto prazo a gente tem uma referência aonde a gente pode analisar uma confluência de liquidez, né, das médias de 9 e 13. Né? 9 e 13 indica um suporte muito importante em 108, 106. E também a média de 13 indica um suporte ali em 116,900. Então, uma volatilidade que o preço, né, ele pode estar trabalhando, dando uma referência de preço importante para buscar oferta. Né? E aqui embaixo a gente tem uma referência de confluência muito importante, aonde o indicador Index Flow, que vocês quiserem dar uma analisada nesse indicador, é um indicador muito interessante. Eu ensino base dele, né, lá na base de treinamento, né, além lá do radar a gente tem uma área de treinamento aonde a gente consegue analisar ali, né, essas confluências. É um indicador fantástico que ele trabalha com a base de preço e volume, né? A gente tem uma referência também do MACD, indicando aqui uma força compradora muito interessante, tá? E aqui o index ele indica que o preço aqui ele está sobrevendido, tá? Então indica que os vendedores estão trabalhando aqui nessa referência de preço. Mas será que pode indicar uma reversão? Pode indicar aqui uma queda forte? A gente vamos analisar aqui as outras referências de tempo. A gente trabalha também com as confluências de tempo. Por exemplo, um gráfico de 4 horas, um gráfico de 1 hora, um gráfico de 10 minutos, um gráfico de 5 minutos e o contexto, né, do resumo total no gráfico de 1 minuto. Tá? Então, no gráfico aqui de 4 horas, a gente tem uma informação muito importante que dá uma confluência aonde o preço ele está trabalhando, né, para seguir ali se renova as máximas, né? Se o preço renova as máximas ou se perde as mínimas. Hoje o preço fez a sua mínima em 119,248, né? E voltou para as médias, indicando aqui um forte gatilho, né, de movimento, onde a SMA de 150 cruzou sobre a 250, indicando
força no ciclo comprador, tá? Uma força no ciclo comprador. Aqui, o MACD, ele indica também uma referência muito interessante, que a força compradora vem perdendo força, né? E nessa questão, nesse curto pullback, nesse curto período, aqui, a gente tem essa base, no gráfico de 5 minutos, em que o index flow está trabalhando para retomar para máxima. Então ele tem um espaço para desenvolver preço a curto prazo. Agora, voltando aqui para o gráfico de 4 horas, aqui a gente tem uma base muito importante, aonde que seria uma referência aonde o preço pode ser trabalhado e desenvolvido. Essa aqui foi outra referência também de sinal que eu passei. Eu tive voltar aqui para a referência dos 118, né? Ponto muito importante. Já foi passado semana passada. Agora eu vou tirar isso aqui. Vamos observar a confluência, né, dos tempos gráficos. Então, no gráfico de 8 horas, a gente tem uma referência nos 118, né, e 19.200. O que o preço precisa caracterizar aqui para iniciar o primeiro estágio, o primeiro ciclo de reversão? Que pode, por exemplo, vou buscar uma oportunidade. E aonde que eu vou analisar para buscar uma oportunidade? Tá? Então, além do gráfico, que às vezes o gráfico ele te dá toda a informação que você precisa, mas hoje em dia tem a questão de movimentações imprevisíveis de players, que é onde que eles jogam o preço, né? E você fica ali, será que aqui é uma hora de compra? Será que aqui é uma área de venda? Vai continuar baixa, né? Então, a análise de dados, ela complementa isso aqui de uma maneira que dá mais precisão e objetivo, né, no setup. Então, essa base, aqui a média de 9, né, e a média de 13, o Bitcoin ele vem perdendo a média de 9. Então, observa que nesse caso aqui, a gente está trabalhando entre um ciclo, né? Como assim um ciclo, Said? Então, a gente compara, né, uma referência para vocês entenderem do ciclo gradativamente, conforme esse tipo de conteúdo que eu vou estar passando aqui no grupo, esse tipo de conteúdo que a gente está trabalhando lá no canal. Então, esse tipo de informação de confluência, observa que aqui, as médias, elas se comportaram que o preço sobre as médias, e se iniciou aqui basicamente, observa aqui, uma asa de uma borboleta se formou aqui, olha que interessante. Uma asa de uma borboleta se formou aqui. E essa asa de borboleta também está se formando aqui. E essa asa de borboleta também se formou aqui. Tá? Então essa é uma referência muito interessante. E a partir daqui o mercado ele se iniciou uma correção, uma tendência de baixa. Aqui é a mesma coisa. E as médias, elas se comportam ali de uma maneira muito interessante, em que o preço precisa validar, precisa testar. Então, o que vai dar para você? Olha, aqui é um ponto relevante, é os gatilhos das médias que são passados no treinamento, que tem os gatilhos, que olha, tal média teve um comportamento específico. Então, aqui é uma oportunidade excepcional de uma entrada parcial, uma entrada melhorada, tal, para desenvolver uma operação. Então, nesse caso aqui, o Bitcoin ele não pode perder a referência entre o 119.200, né? Ele não pode perder essa referência 119.200 e testar o 118.530 e 553. Então isso aqui daria um ponto de fragilidade à estrutura que o preço vem desenvolvendo. O MACD ele indica aqui um ciclo, né? Brevemente, quase para se fechar, né? Aonde as médias aqui estão prestes a se encontrar, iniciar aqui um ciclo. Você observa que a gente tem uma referência de um ponto de negociação finalizada anteriormente neste ponto, aonde o preço trabalhou tentando retomar, mas iniciou um fluxo de baixa comparado a este movimento. Essa é uma confluência muito importante. E como a gente trabalha também com o indicador Index Flow, que é um indicador muito interessante, que ele mostra uma referência muito importante sobre a confluência que o preço, porque ele trabalha entre o preço e o volume. Tá? Então é uma referência de 0 a 100, aqui ele está indicando que ele já está no teto.
tá? Então a gente consegue já observar a intenção de força vendedora trabalhando nessa região, né? Querendo dominar essa referência de preço nessa região. Tá? Então no gráfico de 4 horas, uma referência muito importante. Tá? E vamos observar aqui no gráfico de 1 hora. Ó. O Next Flow indica que o preço está trabalhando aqui numa área de consolidação, né? Ainda pode testar esse fundo novamente, significa que ele pode testar a mínima aqui novamente, entre 19 e 317. É uma área em que possivelmente ela dá uma fragilidade para a estrutura, né? Aqui vocês conseguem observar melhor a área de confluência entre os padrões que eu mencionei, os ciclos, né? De alta, os ciclos de baixa, dentro das próprias médias, entendeu? Então a gente consegue identificar aqui a curto e longo prazo os movimentos, né, que se reverteu, se vai continuar com essa base de referência. Outro ponto muito importante é também no gráfico aqui de 1 hora. Olha que interessante. Aqui iniciou no MACD de um ciclo de baixa. Tá? Então aqui pode ser um indicativo. Por exemplo, você está no lucro, gerencia a operação. Basicamente, o pessoal vai iniciar a operação. Ah, quero abrir um short, quero meter um short aqui para baixo, quero buscar lá embaixo. Você analisa, o stop acima da máxima, stop aqui em cima. Por exemplo, 120, 1.700, 122, você gerencia a operação com essa informação, entendeu? Ah, quero buscar as médias, uma média, uma por uma. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Dá para passar, buscar preço abaixo da média? Dá para fazer isso. Então é uma informação muito interessante, porque aqui nesse caso está indicando uma possível fragilidade. Então se você tiver errado, ou por exemplo, houver uma movimentação alta que joga o preço para cima, aqui o stop é curto. Agora, se houver uma manipulação forte, a estrutura de baixa, de encerramento de ciclo já está montada. Então o preço aqui só, vamos dizer assim, só está ganhando tempo. Tá? Se vai entrar volume ou não. Então vamos analisar aqui essa informação, como que a gente utiliza essa informação aqui também com os volumes de negociação. Foi falado do quadro 1 hora, 8 horas, 4 horas. Agora o gráfico de 10 minutos. Por que o gráfico de 10 minutos? Porque o gráfico de 10 minutos, quando existe um gatilho, né, aqui dentro dessa estrutura, por exemplo, aqui é uma região de gatilho. Como assim sair de uma região de gatilho? O que é uma região de gatilho? Tá? Ó, uma região de gatilho é onde, por exemplo, eu ensinei para vocês sobre os ciclos de Elliott, né? O pessoal que fez treinamento, que fez o curso. Então, sobre o ciclo de Elliott. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, a gente vê um exemplo, tá? Não precisa ser perfeitamente essa onda. Na verdade, está tudo errado essa onda aqui. Vamos fazer uma referência melhor. Bom que você já aprende também. Ó. Então, a onda 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, aqui já está mais correto. Então, quando há um ciclo de movimento, quero dizer assim, é uma zona de gatilho, né? O investidor ele se prepara para um movimento maior. Por quê? Aqui a gente, além de ter todas as informações do gatilho, que a tendência ela vai ser explosiva. Quando eu digo é uma área de gatilho, o movimento ele tende a se repetir. Ó. Tende a se repetir. Um atrás do outro. E o que acontece? As médias elas vão se comportar ciclo após ciclo. Como a gente vai conseguir observar uma referência de ciclo após ciclo? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem, olha que interessante, ó. Aqui a gente tem uma referência de ciclo de baixa. Então a gente tem uma referência aqui, ó, de ciclo de baixa, de ciclo de baixa, de ciclo de baixa, ó, ciclo de baixa, ciclo de baixa. Aqui seria uma referência de ciclo de baixa, certo? Aqui seria uma zona de tendência de baixa. Agora, quando eu digo também que a gente tem a referência de gatilho, uma zona de gatilho, de tendência,
é uma tendência muito importante, porque se você replicar as ondas de Elliott aqui, você vai observar que existe uma grande confluência, porque ele vai se trabalhar em ciclo. Por exemplo, formou um ciclo, formou, por exemplo, deu um pump, né? Deu uma alta, aqui outra alta, deu outro movimento de alta, aqui outro movimento de alta, replicou outro movimento de alta, e assim sucessivamente. Na prática, a gente consegue observar isso de uma maneira bem simples. Por exemplo, aqui, olha que interessante, a média. A gente tem um ciclo de alta. Aqui, a gente tem um ciclo de alta. Ele não se fechou ainda. Ele não se fechou. Ele está em aberto. Ele não se fechou, ele está aberto. Então, aqui a gente consegue trabalhar muito bem. Aproveitar oportunidades aqui. Entendeu? Porque a gente vem trabalhando na formação do ciclo. Então, na formação do movimento. É uma área muito importante aqui para, por exemplo, ir desenvolvendo operação, desenvolvendo tendência. Ou, por exemplo, nessa região aqui, o bot lá ele alerta que é uma área de forte compra. Então, a gente reforça as operações nessa referência. E aqui a gente busca, né, analisar o comportamento do segundo ciclo. Porque ó, esse ciclo aqui, ó, vamos falar um pouco sobre esse ciclo do 10. Aqui, esse ciclo aqui, ó, ele foi fechado, né? Foi um ciclo muito interessante porque ele formou aqui, ó, e aqui ele fechou. Ó, aqui, ele formou aqui embaixo, e aqui em cima ele fechou. Só que ele fechou de um jeito que indicou o quê? Uma continuidade. Então, por exemplo, o pessoal que é leigo acha, não, vou sair aqui, ou vou entrar com uma venda aqui. Né? Porque, por exemplo, teve muita referência que estava dando testes ali entre 107, 100 e pouco. Então, nessa base dos 14 mil, ele indicou, peraí, acabou aqui o ciclo, a gente vai iniciar uma outra referência. Então, ele formou um ciclo. Então, se esse ciclo continuar, olha que interessante, informação básica. Se esse ciclo for continuar do tamanho do ciclo 1, a gente está falando do Bitcoin a 124.700, uma renovação das máximas, entendeu? Então seria interessante aqui a gente observar o comportamento, a confluência desse ciclo, uma base muito interessante, tá? Agora, em 5 minutos, o que a gente tira de base de 5 minutos? Em 5 minutos, a gente já consegue observar a formação, né, do preço trabalhando em uma grande base de consolidação para desenvolver tendência aqui acima dos 120 mil. Só que aqui já é um indicativo em que o preço, o que está acontecendo com o preço? Olha que interessante, ó. Basicamente, ó, de fundos descendentes, ó. De fundos descendentes. Então, para seguir uma movimentação de alta, o preço ele precisa superar com um candle forte, um candle de força, acima dessa movimentação. Aqui, acima dessa estrutura, formando uma tendência forte de alta. Seria uma referência interessante para continuar em movimento. Mas aqui já é um indicativo em que, olha que interessante, a gente tem aqui o gatilho do MACD indicando uma tendência de baixa a curto prazo e o index flow buscando uma consolidação após uma grande rejeição aqui na sua máxima. Que essa máxima foi a máxima de hoje. Indica que próximo teve um volume interessante aqui, ó. Próximo ao 120.500. Então isso aqui já é um indicativo para o investidor ficar atento, né? E por que a gente vai operar no gráfico de 1 minuto? Porque o gráfico de 1 minuto tem uma referência muito importante na média de 200, aonde aqui formou o gatilho, você vai aproveitar todo esse movimento de alta. Então você vai conseguir observar aqui, ó. Olha que interessante, ó. Olha que fantástico a referência desse ciclo, né? Aqui formou um ciclo. Aqui se encerrou o ciclo. Mas, olha que interessante. Encerrou o ciclo, mas ele corrigiu bem. Não perdeu o start do gatilho. Entendeu?
formou outro ciclo, formou outro ciclo, formou outro ciclo, formou outro ciclo. Entendeu? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciclos de alta. Entendeu? Então essa referência dos ciclos é importante porque isso aqui, se ele perdeu, houve algum desequilíbrio dentro do ciclo, você já vai ficar atento a gerenciar a operação. Entendeu? Então uma informação extremamente importante para quem opera a médio e longo prazo. Entendeu? A grande faceta disso aqui não é você ficar entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. É você pegar parcial e saber entrar em um ponto muito importante no movimento. Entendeu? Então esse ponto é fundamental para que você tenha uma, vamos dizer assim, um resultado, né, satisfatório, menos desgastante, menos estressante, porque a maioria das pessoas ela não tem tempo de ficar direto no computador, não tem tempo de fazer estudo, né? Então isso é um ponto muito importante que ajuda o desenvolvimento. Agora, por exemplo, vamos falar do Bitcoin. Vocês conhecem aqui a ferramenta Liquidator Maps, né? Uma ferramenta que eu observei que muitos investidores têm dificuldade, por exemplo, de entender, porque é uma ferramenta que histograma, né? Às vezes não é porque a pessoa ela é burra ou alguma coisa. É que uma ferramenta de uma maneira diferente do que ela está familiarizado de estudar. Então, pode haver uma dificuldade, pode haver ali, né? É natural haver uma dificuldade. Não é que a pessoa ela é burra e incapaz de aprender. Não. Isso aqui eu mostro para vocês que é uma maneira simples e fácil de vocês ali analisar. Se você tiver paciência, tiver alguma uma resiliência, né? Vamos dizer assim, vocês vão conseguir ter lucros grandes. Lucros que você vai falar, pô, valeu a pena estudar isso, né? Então é natural quando você vai pegar uma ferramenta haver ali uma rejeição, né? É simples. Então, vamos lá. Uma maneira bem simples e didática para vocês aqui, ó. Ah, Said, não sei usar isso. O que eu vou analisar? Você vai abrir o site para inglês. Aqui, ó. Aqui você analisa diário. Aqui são as referências de liquidação entre 50, 25 e 100x. Então, claramente, o azul aqui é os 25x. Os amarelos são os amarelos, ó, chineses, hein? São os 50x. Lá no grupo a gente brinca com os Teletubbies. E aqui a gente tem a referência dos 100x, que são as referências laranja, onde os investidores que estão operando com uma alavancagem muito maior, né? Uma referência de alavancagem muito maior, o risco é maior, então eles vão ser risco de ser liquidado. Então aqui você consegue observar uma referência aonde, por exemplo, aqui, ó, se o Bitcoin buscar a referência de 16.500, né? Perder a estrutura, 16.500. O que a gente tem em 16.500 no gráfico? Ó? 16.500 no gráfico, vamos olhar no gráfico de 1 hora. A gente já ficar esperto. Aqui no gráfico de 16.500, a gente tem uma referência, no gráfico próximo à média de 16.500. Próximo à média de 200. A SMA, né? Então a gente tem próximo a SMA. Isso é um indicativo que o preço, as médias, ela se movimenta. Então essa média possivelmente ela vai estar aqui, ó. Tá? Logo ela vai estar aqui. Então isso pode ser um indicativo que é uma futura referência para um position, tá? Aqui, para analisar as massas. Interessante, legal. Tem a confluência. Então isso é análise, você analisa as médias, o equilíbrio do preço a curto e médio prazo, certo? E depois você analisar o mapa de liquidação, tá? Então, por exemplo, agora a sacada. O que eu analiso para ter informações mais precisas disso aqui? Porque no diário eu vou falar para vocês uma coisa bem clara. Funciona? Funciona muito bem. Só que, por exemplo, às vezes é exaustivo. Entendeu? O que é exaustivo? Você ficar, vou fazer uma compra aqui, vou fazer uma venda ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar num contexto maior. Eu vou vir aqui, ó, no dia, vou colocar 30 dias. Entendeu? Então, aonde está as grandes referências de suporte do preço na referência diária?
A sair de mais 30 dias demora muito. Não demora nada. Se uma baleia lá quiser azedar a marmita, ela vai azedar. Ela vai jogar o preço impressionante. De uma maneira tão impressionante que ela vai limpar essa galera inteira aqui, ó. Ela vai limpar essa galera inteira aqui em questão de minutos. Entendeu? Então, não é a questão de você analisar os 30 dias que vai demorar 30 dias. Não existe isso. Porque se houver uma movimentação grande agora, quiser jogar o preço aqui, ela vai jogar. Entendeu? Então você tem que estar preparado. Entendeu? O gráfico ali para você aproveitar a oportunidade. Então, por exemplo, a tacada do jogo agora, a gente está com uma referência agora de liquidação de long em 18.200. Em 18.200, o que a gente tem de confluência? O que acontece se o preço perder a referência de 18.200 no gráfico? Ó, 18.219, vamos lá. Vamos aqui no gráfico que está apresentando mais 18.200 lá. Ó, no gráfico de... Eu acho que é no gráfico de 8 horas. Eu estava vendo aqui. Ó, 18.200. Ó, 18.100. Né? 18.79. Aqui, ó. Se o preço basicamente... Olha que bacana, ó. Se o preço basicamente... Você pode observar que o preço basicamente validar essa área aqui, ele vai vir testar o 18.200. E como vocês podem observar, o preço trabalhou aqui, o preço trabalhou aqui, e não significa que o preço não vai trabalhar aqui, entendeu? A não ser que aconteça alguma negociação muito grande, e o interesse de jogar o preço para cima, que o preço não vai validar esse suporte. Mas não significa que futuramente ele não vai ser validado, essa região. Então é uma informação de extrema relevância. O que a gente pode analisar nesse caso aqui? A gente pode analisar nesse caso aqui uma base aonde 118.200 é o primeiro estágio de uma possível reversão de um ciclo. A gente pode iniciar no ciclo de reversão. A gente pode, por exemplo, analisar mais um contexto que a gente está analisando aqui. É uma confluência muito importante. O volume e o preço, né, o index flow, indicando perda de força compradora, ou seja, não está entrando dinheiro no mercado. Claramente não está entrando dinheiro no mercado. Quanto entrou aqui embaixo para jogar o preço para cima. Então, significa basicamente o primeiro estágio é que o preço está longe das médias. Observe, o preço está longe da média e não está só longe da média de 9, longe da média de 50, longe da média X ali. Então está indicando que o preço está, vamos supor, com uma base fadigada. Então, ou seja, os investidores estão realizando. Esse é o contexto básico. Beleza. Conseguiu entender essa referência do CoinGlass? Pô, legal. Agora, vamos supor que o preço venha testar a referência dos 118, 128 e perdeu a estrutura e vai vir buscar uma referência aqui. Olha que interessante. 110.400. Então, vamos supor, iniciou uma referência de baixo. Onde que eu vou nessa compra? Vou buscar uma referência maior. Porque aqui, ó, se o preço testar essa referência dos 118.200, a gente está falando de 464 milhões liquidados. Simples, foi pro saco. Vou jogar com o Vasco, né? Então, complica aí. E se o preço testar os 110.400, vai ser liquidado 112 milhões de dólares. Então, uma senhora de uma liquidação. Entendeu? Uma grande liquidação. O que a gente tem de confluência com isso no gráfico? A gente tem confluência no gráfico é o seguinte: 114.200, vamos ver aqui, ó. 114.200. 110, ó. 110.484. 110, ó. Início de compra, né? Que eu passei lá pro pessoal do radar. Ficar de olho nessa região, porque seria uma região interessante abaixo da média. Lá no grupo eu explico por que eu tô dando position abaixo da média. Outro position de 109.900 e outro position confluente a 108.805. Então o investidor que ele tem uma resiliência, que não é aquele cara que quer uma garantia, aquele cara que quer uma coisa 100% certeza,
essa informação aqui, com confluência, é extremamente relevante, porque o cara pode fazer uma parcial aqui, fez uma alta compra aqui, ele joga o preço no meio dessas duas. Então a operação dele vai ficar numa área de valor, o risco vai ficar baixo. Se ele reforçar a operação no 108, beleza, ele puxou o preço aqui, vamos supor, para 109.200, 109.300, o stop está 106. Entendeu? Então o risco é baixo. Mesmo ele errando, mesmo ele fazendo uma coisa fora da estatística, vamos supor, o cara é tão azarado que ele, cada 200 operações, ele acerta 3. A 3 que ele acertar, ele tem uma margem de lucro muito grande, entendeu? Mas lá no grupo a gente tá trabalhando de uma maneira extremamente conservadora nos ativos que eu vou passar para vocês aqui. Até o Ethereum a gente está fazendo uns estudos, né? Ó, esse aqui foi a position do Ethereum que eu passei, né? Essa referência. Então o pessoal que seguiu parcialmente aproveitou essa mínima aqui. Está positivo agora, né? Esse foi o alvo anterior do movimento. O ativo chegou próximo. Ainda vou fazer uma atualização sobre esses pontos. O Ethereum, nos 10 minutos, fez sua máxima. Olha que interessante, fez a sua máxima aqui em 4.559. Ponto muito importante. Agora também segue no mesmo padrão do Bitcoin, tentando uma continuidade de movimento, né? A curto prazo, né? No minuto, ele fez a sua máxima, renovou, fechou um ciclo, trabalha na questão. Então é interessante o Ethereum, o pessoal que está no Ethereum. Ó, o pessoal que está no Ethereum aí, fica atento. Ó. Ah, é hora de comprar Ethereum? Não. Agora não. Por quê? Porque a gente trabalhou numa questão de um ciclo. Esse ciclo ele era para ter uma quantidade maior, né? Aqui. E aqui ele não conseguiu renovar sua máxima em 4.500, 4.096 e iniciou um ciclo de topos e fundos descendentes. Observa, topos e fundos descendentes, aonde ele pode validar o fundo de 428. E vocês sabem que quando o Ethereum chega nessa região, é uma região que assusta realmente os investidores. Os investidores ainda podem analisar pontos mais baixos. Agora, por exemplo, vamos lá fazer uma base do Ethereum. Vamos ver, pegar aqui, ó. Depois eu vou falar dessa outra ferramenta aqui que vocês vão gostar muito, tá? O Ethereum. Deixa eu pegar aqui o Ethereum no CoinGlass. Ethereum. Bom, o Ethereum ele tem uma referência de liquidez muito forte na referência dos 4.067. O Ethereum pode passar disso? Pode. Vamos analisar o que a gente tem numa referência de suporte muito forte na referência dos 25x. Os 25x a gente tem uma referência em 4.262. A gente tem uma referência muito importante aqui nos 3.968. Agora vamos pegar uma referência muito importante dos 5x, né? Onde está a referência de liquidez dos 5x. 5x, a gente tem uma base. Vou tirar isso. Ó, 5x. Tem investidores que estão operando 5x. Ó, não tem risco de liquidação de long. Então os alvos próximos 5x são 4.687, 4.785. São os pontos mais fortes. Então para compra, os caras estão sem liquidez, estão sem risco de liquidação. É muito baixo. Beleza, isso é bom. Que o ativo pode testar essas referências aqui e não ter liquidez para continuar. Volta. Mas o meu estudo sobre o Ethereum ele é um pouco assustador. Porque eu analiso o seguinte ponto. O Ethereum ele pode vir validar como Bitcoin essa estrutura aqui embaixo. 3.825. E se o Ethereum, olha que interessante, se o Ethereum realmente, tá? Se o Ethereum validar esta referência novamente, o que a gente tem no Ethereum? Ah, a gente está agorando o Ethereum. Não, vamos fazer a gente está fazendo um estudo de confluência, né? Então, um estudo de confluência. Então, basicamente, olha que interessante. Tá? O Ethereum ele segue numa trilha extremamente ascendente.
um ciclo, né? Basicamente, um ciclo. Outro ciclo aqui, né? Beleza. O que a gente tem aqui nesse ciclo das médias? Nos ciclos da média, a gente tem claramente um suporte entre 3.400 até mesmo a mínima 3.280. Beleza? O Dex Flow, o indicador que apresenta a questão sobre o preço e o volume, ou seja, não está entrando dinheiro no Ethereum agora. O que está entrando não tem força suficiente para jogar para cima. Seguindo base dessa estrutura, a gente tem uma referência importante aqui. Topo, fundo, ó, descendente. Então a gente tem uma referência que o Ethereum está tentando superar, voltou, tentou superar e voltou. E observe uma coisa muito interessante. O ciclo aqui, ó, este ciclo, ele não foi bem sucedido. Então, ele não foi bem sucedido. Ele tentou iniciar outro aqui e deu um ciclo de baixa. E agora esse ciclo de baixa não está sendo suficiente para superar o quê? Para superar esse fundo, esse topo anterior aqui, que seria um dos tetos dos topos e fundos descendentes, que abre uma observação interessante. Para quê? Porque se o ativo ele iniciou uma base de ciclos de topos e fundos descendentes, não indica força compradora, existe uma possibilidade grande do preço ser jogado para baixo para testar as mínimas. E o Ethereum ele tem essa característica que fica lento, os investidores ficam ali analisando, vai, não vai, e logo ele dá aquela lapada, aquela porrada lá embaixo, limpa os mapas de negociação, né? E faz aquela brincadeira ali com os investidores. Agora eu vou falar para vocês sobre o mapa de liquidação Liquidator Max Pine. Esse indicador aqui, ele é um resumo disso aqui. Ele é um resumo. Saída, eu não sei ler esse trem aqui, eu não sei ler esse negócio aqui. Beleza. Não precisa ler os palitinhos, não precisa ficar aqui olhando os pontos de liquidação. A CoinGlass, ela pensou também, acredito, nessa dificuldade dos usuários interpretar essas informações, né? E ela criou essa base também importante. Por exemplo, esses aqui são os ativos que eu estou analisando, estou estudando, estou operando, enfim, vamos dizer assim, tá no meu radar de negociação, tá? Então, eu quero usar isso aqui. Mas eu não sei utilizar. É simples. Aqui você tem a área que você coloca os ativos favoritos, certo? Você vai colocar os seus ativos favoritos aqui. Aqui, lembra que você tem ali no outro site, aqui do lado, ó, você tem a referência de colocar os tempos gráficos, certo? Aqui, ele vai te mostrar a referência de short, de liquidação aqui de long, né? E desse outro lado, perdão, desse lado aqui, direito aqui, seria a liquidação de long mesmo. Tá errado. Peraí. Aqui seria a liquidação de long. Aqui seria a liquidação de long. Tá? Aqui seria a liquidação de long. E aqui do lado seria a liquidação de short. Entendeu? Ou seja, não entendi muito bem. Então, deste lado direito dos vermelhos aqui, você vai observar a liquidação aqui, a referência de long. Tá? Os longs que vão ser liquidados, as pessoas que estão apostando, os investidores que estão acreditando que é lucro. Entendeu? E deste outro lado aqui, os investidores que estão buscando preço, estão buscando oferta, que estão analisando ali entradas parciais. Beleza? Tanto na venda quanto na compra. Então, para essa base, a gente vai analisar o quê? Aqui a gente tem a referência do dia, certo? 12 horas, 4 horas, 24 horas, 48 horas, 3 dias, uma semana, 2 meses, 1 mês, certo? Entendido isso, é a mesma coisa que entender basicamente isso aqui, ó. Quantos dias? 1 hora, 1 dia, 7 dias, 3 dias, a mesma coisa. Entendeu? A mesma coisa. Só que a dinâmica, que era mais fácil para uma pessoa que tem certa dificuldade de entender ali.
entendeu? É muito número, é muita informação, então a pessoa quer uma coisa assim, olha, X é X, entendeu? Então aqui seria uma coisa basicamente assim, certo? Então, vamos lá. Eu quero entrar no Bitcoin. O que eu vou analisar aqui? Ó, aqui a referência, aqui falta $888, aqui é o short distância, falta $888, 0,74% de distância para o preço buscar a referência dos 121.118, certo? Então, ou seja, aqui ele vai te mostrar a distância e o valor que falta para chegar neste preço. Então, se ele fizer isso, se o Bitcoin voltar para a referência ali do 121.118, significa que falta $888. A margem de variação 0,74, certo? Seria uma base importante aqui. Feito, entendido isso? Basicamente. Então, só que, por exemplo, é relevante essa informação? Ela é uma informação relevante. Bate com a estrutura do mercado? Bate. O que a gente consegue analisar aqui? Se o preço voltar lá para cima, ele vai voltar aqui para o centro, precisa superar essa outra referência, né? No gráfico aqui, vamos observar no gráfico de uma hora, a gente consegue ter uma confluência relevante. Ó, a máxima foi aqui 21,03. 121,03. Beleza. O preço tem espaço para seguir confluência? Tem. Para seguir alta aqui? Tem. Entendeu? $800 aqui, vai vir aqui, ó. 21 mais ou menos. Aqui, ó. Vem próximo aqui essa região. Beleza. Agora, por exemplo, em queda, 18.500. O que a gente tem referência em queda? 18.500. 18.500 seria testar aqui próximo à média. Seria perder a média de 50. Seria já uma reversão de... Ops. Bitcoin está querendo subir. Gerencia o risco aí. Entendeu? Seria uma informação basicamente assim. E agora, nessa outra referência, o que eu analiso, por exemplo, de grande relevância? Onde que eu vou buscar ali, para mim, que eu uso, que me dá retorno, né? A informação que fala, não, isso aqui para mim é relevante. Entendeu? Por quê? Para mim, operar 12 horas, 24 horas, é uma coisa que fica fazendo scalp de... Toda hora fica fazendo scalp. Entendeu? Agora ficar fazendo scalp. E às vezes meu intuito não é fazer scalp. É desenvolver uma operação. Pegar um preço ali muito bom e aquela operação gerar valor na minha carteira. Aquela operação gerar retorno para mim. Entendeu? Então, esse é o meu intuito. Então, esses tempos gráficos aqui, não é que eu não vou olhar. Até 3 dias. Não é que eu não vou olhar. Mas o que eu vou analisar, que eu vou lá no meu gráfico buscar a confluência, é a referência de uma semana em diante. Aí eu vou analisar o Ethereum, Solana, Bitcoin, Link, BNB, IOTA, o que eu tiver fazendo. Entendeu? É isso que eu vou analisar. Então, por exemplo, agora, olha que interessante o sentido que isso faz. Olha um mês. Em um mês, a gente tem uma referência que o Bitcoin ele pode voltar para a referência dos 121.242, certo? Então aqui vai liquidar uma galera, né? Basicamente ali 110 milhões,68 em short. Os investidores que estão aportando em short. Beleza? Se o Bitcoin apresentar alguma volatilidade, se o Bitcoin apresentar alguma coisa em que me dê uma oportunidade de reentrada parcial, ou por exemplo, meti um short ali porque eu não acredito que vai subir, entendeu? Meu stop aqui vai, vamos supor, 122.700, 126.700, botar ali um exemplo, uma isolada, ou um stop mais longo, ou pagar para ver que não vai, entendeu? Então,
entraria no short, né? Nesse caso aqui, a mercado. Meu alvo seria o 118, entendeu? Seria uma referência próximo 118. Porque buscaria a primeira média. Buscaria a primeira média aqui, 118.700. Stop curto. Mas aqui, se caso revertesse, seria o start, possivelmente, de um movimento muito bom. E a referência dessa posição poderia ser um position hold, que buscaria uma posição para o 108.227. Ou seja, eu entraria com operação nessa área aqui, 121.242, com um stop mais, um stop curto, um stop mais arriscado, mais longo, né? Acima das máximas, para buscar o 108.227. Entendeu? Isso é uma informação importante. A BNB abateu sua máxima em 108, 109. Aqui ele está indicando que a BNB tem espaço para subir para os 131. Então, é um ponto muito importante. E a sua mínima pode ser de 868. Então, isso aqui que eu vou analisar com confluência com o meu gráfico. Entendeu? Aí eu vou buscar o gatilho nas médias. Tem a Luna que está passando informações resumidas 24 horas do gráfico. Tem o bot lá que dá entrada e saídas de compras parciais. São pontos fundamentais que ajudam você estar analisando. Eu vou abrir uma venda. O bot vai lá, lança uma entrada de compras. Você não vai abrir uma venda. Porque o bot ele analisou o parâmetro. Ali ele identificou alguma coisa que indica que o preço vai subir. Então isso acaba protegendo você de entrar em cilada. Entendeu? Isso é uma base, tá? É uma base aqui que eu uso para trabalhar. A grande pergunta que não quer escalar, né? O meu ponto de vista sobre a BNB. Né? Eu passei um sinal lá no grupo, à tarde, preparando os investidores de uma referência de 1.023 para buscar o primeiro alvo em 1.132. Então, teve até um membro que brincou comigo lá e falou: cara, eu acredito que suba, mas eu acredito que não vai agora. Né? Mas o Zelo de Pi ele tem uma base muito importante. Ele trabalha também em ciclo. Né? Então a gente teve um ciclo de baixa aqui que ele seguiu toda essa referência dessa média, desse elo branco, né? Aqui, indicando uma referência de uma grande resistência, mas observa, o ativo testa, volta, testa, volta. Depois o ativo criou força para subir, testar esse elo de Pi, trabalhou dentro da média e disparou testando uma principal característica da estrutura, ficando uma força explosiva de compra. Depois testou aqui a mínima da estrutura, né? Entre 928, depois disparou para cima. Então existe a possibilidade do ativo voltar a ter um movimento de força compradora muito grande, aonde, né, quem conhece meu trabalho com os ciclos de Pi, né, as espirais de Fibonacci, ela pode analisar, né, uma operação a longo prazo. Né? Então a gente tem uma resistência aqui, né, em 192, depois uma área de fluxo de negociação, onde o ativo pode vir 1.257, depois 1.300. Tá? Então a gente tem uma expansão muito grande, olha que interessante. Para quem é da época das antigueiras, né, quando a gente operava no grupo, a BTC Down, BTC Up, tinha lá a Witch Up, tinha... Eu esqueci o nome da referência, mas era uma referência que era, se não me engano, era ETF. Que a Binance lançou os ETF. A BNB bateu $2.300. $2.300. Naquela época no ETF. Teve muita gente que lucrou. Aquela referência de preço poderia ser um indicativo que o preço estava a Binance, a plataforma em si, né, o sistema Binance,
eles estavam fazendo os testes comportamentais de preço acima ali da realidade de preço que a gente estava operando. Entendeu? Então isso poderia ser um indicativo forte que o preço está movendo. E observe, né, a BNB ela segue num ciclo muito interessante. A BNB ela vem aqui, ó, trabalhando num ciclo de alta, um ciclo de alta, ó, 2 ciclos, não, vou falar uma análise mais precisa aqui do contexto que a gente teve, ó. Olha que bacana, ó, teve um ciclo fechado aqui, depois outro ciclo, não basicamente nem foi um ciclo aqui de baixa, foi um ciclo de lateralização, depois um ciclo explosivo aqui, depois teve um ciclo de baixa aqui, né? Então, 1, 2, 3. Então, ela está trabalhando muito bem na questão de desenvolvimento de preço. Então, se ela dobrar esse ciclo para cima, vamos pegar outra ferramenta aqui e fazer uma análise bem interessante de projeção. Né? Vamos pegar aqui essa mínima. Vamos pegar essa mínima aqui que a Binance fez. Ó. Essa mínima que a Binance fez aqui que assustou. Vamos pegar essa mínima. Ah, tá longe. Vamos ver. Vamos pegar essa referência aqui dos $604. Tá? O pessoal que operou ela aqui embaixo aqui dos 200, 300 aqui, claramente teve paciência e resiliência, mas não foi um estágio fácil, né, de se operar. Foi um estágio complicado. Mas se a gente analisar uma confluência de projeção, o que a gente pode fazer aqui? Né? A gente pode fazer aqui, ó, pegar todo esse movimento, uma repostagem desse movimento para cima, né? Que vamos supor que ela lateraliza, vamos ser um próximo a realista, né? Vamos ver se ela lateraliza, busca a referência aqui dos 10,81, como buscou essa madrugada, bate esses alvos, a gente está falando de BNB a $1.566. Entendeu? $1.566. Então, é uma referência extremamente importante para os investidores que estão operando a longo prazo. Entendeu? Não é ponto para ficar fazendo scalp. Tem investidor que quer ficar metendo short aqui. Tem ativo que você não vai fazer short. Entendeu? Por quê? A chance de você ficar preso é imensa. E quem é você na fila do pão? Quem sou eu para ficar ditando, o preço não vai passar daqui. O preço não vai passar dali. Vai segurar a bucha, vai carregar cadáver, vai carregar defunto. Acredito que eu falo lá. Tem ativo que não tem como você ficar abrindo short. Mas deu um scalpzinho. Mas tem hora que melhor você entrar num ponto muito favorável e seguir o fluxo do que você ficar querendo achar cabelo em ovo. Né? Então, aqui o indicador Index Flow indica uma referência interessante, que ele está sobrevendido. Pode fazer alguns testes ainda, mas a BNB está interessante. Tá? A longo prazo. Essa é a minha visão básica da BNB. Tem estudos mais detalhados. A curto prazo, né, sobre o que eu passei, que a gente tem de confluência. Ó, ela fez a sua máxima aqui, fechou um ciclo, está iniciando, trabalhando num ciclo. Tá? Se ela vir testar a mínima aqui nos 1084, como foi testado hoje, essa madrugada, tá dentro do parâmetro. Entendeu? Tá dentro do parâmetro. O que é dentro do parâmetro? Ela está dentro da zona de trabalho de ciclo, ela está dentro do movimento saudável. A caracterizaria aqui um padrão Butler, né, um padrão borboleta. Aí, dependendo do ângulo dessa asa aqui, pode se iniciar um movimento que dobra ou replica para baixo. Simples. Agora, um segredo que eu vou contar para vocês do Index Flow, que vocês observaram que eu faço análise em todos os tempos gráficos, né, basicamente a maior parte do tempo gráfico. Por que eu faço isso? Para mim, buscar a confluência das médias na macroestrutura para a microestrutura. Entendeu? Então eu vou analisar o contexto para me decidir o que eu vou fazer aqui no desenvolvimento do preciário. Se eu tenho informação da média, da liquidez, do equilíbrio, eu vou gerenciar, entrar no mercado para quê? Para ganhar dinheiro. Entendeu?
Esse é o objetivo. E é assim que funciona. Agora, nessa questão aqui da média, tá trabalhando da 25, perdeu de 9,13, tal, é uma referência importante que analisa o quê? Também a questão do Ethereum. A gente fez um ciclo de alta, né? Fez um ciclo aqui muito bonito. Ele fez um topo, outro topo descendente, replicou esse topo aqui. Então, significa que o ativo está buscando uma consolidação para buscar. Então, o que eu posso analisar? As áreas dos 1096, as áreas mínimas de 1084 seria uma referência que eu poderia analisar, né, para entradas parciais. E o bot lá no grupo, ele está mandando muita entrada top da BNB. O pessoal que entrou lá e se atentou, e eu dei a letra lá, pessoal, se atentem à BNB. O pessoal que se atentou, estão todos positivos, entendeu? Então, assim, eu estou operando ativo, estou tendo operações positivas, consistentes, né? Mas estou fazendo compras parciais visando a longo prazo. Nada de, vou colocar aqui 300 BNB em short aqui, porque eu sou Yoda, vai segurar o preço. Não existe isso. Se vir uma manipulação, vai limpar você. Entendeu? Se entrar, coloca o stop. Vou entrar com 500, 700, 1000, 2000 BNB, boa sorte. Entrar vendido, vai dar liquidez para o mercado. O mercado vai reagir. Entendeu? Então, preste bem atenção para não ficar fazendo scalp de venda, querendo achar topo e fundo. Porque vai limpar a sua conta. Entendeu? Vai limpar a sua conta. Então, tem ativos que é mais favorável você demorar, fazer uma posição parcial, compras parciais a médio e longo prazo. Entendeu? Uma coisa que eu faço, simples, que é, preciso fazer uma coisa simples. Quero fazer scalp. Você pode fazer scalp. Ó, sugestão, tá? Vocês analisam aí. Saí, eu quero fazer um scalp. Comprei aqui 1042. Vamos supor que eu comprei 10 mil dólares. Quero fazer um scalp. Tem 10 mil dólares. Quero vender, tocar 10 mil dólares a 5x. Beleza. 10 mil dólares a 5x. Quero realizar dois aqui. Realizo 1000 aqui, 1000 de novo aqui. Tenho 2.000 para fazer o quê? Para o lucro. Recompra. Eu posso reposicionar esses 1000 aqui. Obviamente, então realiza aqui, vai trabalhando. E você tem o quê? Operações crescendo consistentemente, te dando retorno. Entendeu? Uma coisa que eu faço também é seguir o mesmo processo, só que, por exemplo, eu faço uma análise diferente. Que vamos dizer assim, é um pouco mais trabalhoso e mais que dá mais retorno. Todo o valor que eu coloco no mercado, todo o valor que eu coloco em operação para scalp, eu tiro no mínimo 100%. No mínimo. Menos que isso, eu não fecho a operação. Por quê? Você falar isso a 100x, a 200x é uma coisa. Entendeu? Coisa. Entendeu? Agora você falar isso e você entra numa operação de 3 a 5x e faz 100% e fecha um scalp, é outra coisa. É outra história, é outra pegada. Por que isso? Porque se você... mas o risco é o mesmo. Não, o risco não é o mesmo. Você prova A e mais B que você entrar ali com 10 mil dólares a 100x, a 200x, 300x, a liquidação vai ficar na meia. No pescoço. Entendeu? Vai ficar no pescoço. Se você entrar pacientemente, sem garantia, que o pessoal às vezes pede para mim que pede operação com garantia. Esses dias um amigo meu estava conversando comigo e falou: Said, pô, cara, conheço você faz tantos anos que tá no mercado aí e tal. E, pô, tô querendo fechar a minha empresa e entrar no mercado. Eu falei: negativo, cara. Não faz isso não. Você não ganha dinheiro, ganha. Entendeu? Só que é o seguinte: eu tenho a minha base para me trabalhar, né? Tenho ali minhas coisas.
Só que é uma coisa que eu não me dou garantia. Entendeu? Uma pessoa fechar uma empresa que tem anos, construiu com a vida, suor dela, pra fechar a empresa e procurar viver do mercado sem conhecimento técnico, sem entender, fazer uma compra, sem fazer, vamos dizer assim, sem fazer porra nenhuma, entendeu? Que vai demorar meses ou anos para ela aprender a fazer e ela viver do mercado e ela ainda querer garantia. Garantia do quê? Que ela vai entrar e vai ganhar dinheiro? Vocês têm garantia? Ninguém tem garantia. Entendeu? Então, a melhor garantia que vocês podem ter é a questão do gerenciamento. Se você tem uma boa garantia, vamos dizer assim, se você tem um bom gerenciamento, você tem uma boa garantia que você não está fazendo a coisa errada. Se você não está fazendo a coisa errada, você não está indo na contramão e você tem uma garantia de você mesmo gerenciar o seu patrimônio. Entendeu? Então, significa que você está ciente do que está fazendo. Entendeu? Então, esse tipo de situação, geralmente eu falo, estuda. É como qualquer pessoa, você vai colocar dinheiro no mercado, vai perder dinheiro. Vai perder, porque eu já perdi muito dinheiro. Já ganhei muito dinheiro com isso. Já ganhei dinheiro que eu achava que era impossível de eu ganhar. Né? Já ganhei dinheiro que. Sequências assim que eu achava que eu nunca ia ter na vida. Eu consegui fazer. Então são coisas assim que vocês vão conseguir com tempo, com resiliência. Entende? Tem um membro no grupo ali que ele entrou novo agora. O menino é resiliente. Ele é resiliente, ele sabe bater e sabe apanhar. Ele sabe bater e sabe apanhar. Entendeu? Então, assim, quando você sabe a hora de você segurar, beleza. Na hora que você sabe a hora de você bater, é a hora de você bater. Entendeu? Então, assim, às vezes a pessoa entra assim, sai de jogar, eu quero. Meu sonho é ter aí R$ 1.000 por mês. Beleza. Eu entrei no mercado com o seguinte objetivo. Eu trabalhava em 2 serviços. Entrei com 2, 3. Eu trabalhava em 2 serviços e tinha meu negócio. Outro negócio paralelo. Pra complementar minha renda. Beleza. Eu queria juntar mais dinheiro. Quando eu entrei pro mercado, a minha ideia foi fazer o quê? Ter apenas uma renda. Se eu ganhar aí R$ 500, R$ 1.000, isso aqui tá bom. Só que o mercado me mostrou que eu posso ganhar 1.000, 100, 200, 500, 1 milhão, 3 milhões, 7 milhões por dia. E também posso perder isso por dia. E aonde que dá a dosagem? A dosagem da medicação para o veneno é simplesmente a dosagem. Então, por exemplo, você vai estar analisando, eu quero fazer um curso com o Said, o Said é bom, quero... Antes disso, tem a base, né, que é uma base importante, que você vai estudar, vai entrar em um cenário novo, vai se passar por altos e baixos, como todas as pessoas passou. Não é que um passou, você tem que passar, mas você vai aprender com você mesmo. O trader, né, para mim, ele é uma coisa que me ensinou muito. Antigamente eu era muito detalhista, né? Eu era muito detalhista na profissão que eu fazia. Detalhista ao extremo, um extremo. E eu descobri que esse detalhismo veio da parte do meu pai, né? Meu pai, ele era uma pessoa extremamente detalhista. Se ele botasse uma caneta na mesa, ali o vento batesse e mudasse a caneta, ele sabia. Tanto que eu brincava muito quando eu ia na casa dele. Ele tinha uma pilha de jornal e uns potinhos com caneta, tinha as coisinhas dele lá. E eu brincava de quanto tempo ele ficava bravo quando eu mudava as coisas. E quanto tempo ele demorava para descobrir que eu mudei as coisas dele. Aí era muito engraçado, porque eu mudava o jornal, mudava as páginas do jornal, sequência do jornal mudava os lugares de supermercado, os papel de supermercado, mudava as contas, mudava os lugares do relógio, às vezes ele tinha uma coleção de relógios assim, mudava aleatoriamente os relógios, mudava a hora do relógio. Aí eu ficava ali observando quanto tempo ele demorava para perceber. Pessoal, às vezes era muito rápido, mas às vezes era tão engraçado
E era uma sequência. Ele falou assim, moleque, se você mexeu aqui no jornal, perdi a sequência. Ah, assim, beleza. Ah, daqui a pouco ele olhava, pô, mas você mexeu aqui nos relógios. Então, assim, era uma coisa assim que eu achava muito engraçado, porque eu achava normal esse tipo de perfeccionismo, né? E eu aprendi muito com isso. E quando eu fui pro mercado, eu percebi que naturalmente eu tinha isso. Então eu entrava aqui, por exemplo, na ABNB, por exemplo, eu colocava aqui, vamos supor uma base, tá? Vamos pegar aqui o Fibonacci. Fibonacci, ó, vamos supor, eu calculei isso aqui, ó. Simples na BNB. Eu calculei isso aqui. Todo mundo faz isso aqui. Todo mundo faz isso aqui. Tem um monte de análise com um monte de investidores analisando isso aqui. Um monte de análise com investidores analisando isso aqui. Analisou isso aqui. Só que os investidores, o que eles vão fazer? Cara, deu lucro aqui, baixo, vamos supor, 112, a pessoa ela vai meter o pé. Ela vai meter marcha. Entendeu? Ela vai meter marcha. Agora vamos supor que seria eu quando eu comecei. Se a BNB deu uma referência em 121,87, enquanto não batesse os 1.121,87, eu não saí da operação. Eu apanhei muito da Nano. A Nano, às vezes eu entrava na operação em 0.02, passei em 0.07, né? Que ela tinha, eu operava muito em Bitcoin na BNB, na Nano e dólar. Cara, às vezes a BNB, a Nano, ela tirava com a minha cara. Ela vinha aqui, ó, nos 21,77. E no 87 não pegava. E ela voltava com o movimento inteiro. Eu ficava 10, 15 dias. Daqui a pouco ela fazia a mesma coisa aqui em cima. Daí ela renovava a máxima. Aí o meu próximo objetivo era isso aqui. Entendeu? Então vamos supor, essa de 121,87 foi para 139,96. Enquanto não batesse esse número aqui, eu não saí da operação. E às vezes eu voltava tudo e falava, não vai lá. Então o mercado, ele não te dá garantia, entendeu? Ele não te dá garantia. O mercado, ele é uma coisa que ele vai ensinar você a auto se conhecer e se melhorar gradativamente. Então, assim, ó, tem uma boa gestão, beleza? Preciso melhorar isso, né? Pessoalmente, preciso ter uma atenção, preciso ter uma flexibilidade melhor com a visão que eu tenho do mundo. O mercado aqui ele vai te humilhar de um jeito que você vai se se avaliar. Tinha um cliente que ele falava, eu não aceito perda. Eu não aceito errar. Como a pessoa vai trabalhar no mercado? Eu não dou garantia, né? E vocês não têm garantia. A garantia que eu falo que vocês têm é a sua gestão, seu gerenciamento. E quem tem uma boa gestão tem a garantia de que está fazendo uma coisa boa, né? Mas não tem garantia que você vai entrar aqui e ficar rico, né? Então, falo isso para os investidores que estão... eu quero fazer treinamento. Vai ser um treinamento fantástico. Eu vou passar melhor maneira possível, trabalho fazendo acompanhamento para ver o desenvolvimento de cada investidor, cada usuário que entra para o grupo, lá para o grupo, treinamento, ajuda o performance, né, desenvolvimento, mas é uma coisa que a gente não consegue, não dá garantia. E é uma coisa que você não vai ter garantia, entendeu? Não vai ter garantia. Então, aqui você tem que ser muito flexível e paciente e resiliente, tá? Se você tem paciência, você vai saber a hora de entrar, vai saber a hora de sair, fazer uma coisa a médio e longo prazo, beleza? Então, pessoal, esse é um informativo para vocês, um vídeo. O vídeo foi longo, né? Espero ter passado uma aula fantástica para vocês aí. Muito obrigado pela atenção. Deixe o seu like, sua participação. Escreva nos comentários o que vocês acharam desse setup. Um setup diferenciado. O pessoal fala assim, as médias móveis não funcionam. Eu não tô nem ali. Eu tô tendo resultado, para mim, o que importa. Entendeu? Porque se eu não iria fazer uma coisa que não dá resultado. Entendeu? E eu mostrei para vocês aqui a confluência entre, por exemplo, o desenvolvimento do preço, os ciclos, as médias, e depois, isso basta? Não. Eu vou na onde? Eu vou aonde? Eu vou analisar a liquidação, as confluências, os fluxos de negociação, para mim ter o quê? Para mim ter uma confluência melhor no meu estudo. Então, se eu tiver errado em alguma coisa num ciclo, em alguma coisa,
O que acontece? Eu vou ver lá no Bookmap. Vou analisar aonde está a intenção do mercado, se mudou alguma coisa, entendeu? Como eu mostrei para vocês, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.